Deu certo. Tá certo. Gravação iniciada. Boa tarde a todos, alunos ansiosos por aprender, me cobrando o início da aula, né? Tem momentos que o acesso à internet dá um problema, deu uma rateada aqui, eu fiquei uns 3, 4 minutos sem acesso à internet, então demorei um pouquinho a abrir a nossa aula, tá? Hoje vai ser a aula de número 10, onde vamos continuar a falar de função e falaremos das 5 representações que a função possui. Essa aula de hoje vai ser crucial para a prova P2, que já foi lançada para vocês segunda-feira, e vocês têm prazo de entrega da próxima segunda-feira. Pessoal, a gente marcou o CA ou não marcou? Me ajuda a lembrar. Marcamos. Para quando, Viliane? Amanhã, de 9h30. Amanhã, sexta-feira, 9h30. Beleza, tá confirmado então, tá? Amanhã, agora eu já estava esquecido, tá? Viliane, você pode me mandar uma mensagenzinha hoje à noite? Pode ser? Porque senão eu vou esquecer de novo. Se eu me conheço, pode ser? Pode ser, eu mando. Eu agradeço, viu? Porque o que não é regular para mim, o que não tem aula toda semana naquele horário, eu demoro até conseguir, né, guardar a informação. Na turma do segundo ano, eu marquei um CA para 1 hora e ficou na minha cabeça que era outra hora. E acabou que eu entrei atrasado, mas acabou acontecendo o CA, ainda bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma questão a ser exposta, abordada, elaborada? Ninguém? Tá, então eu vou começar a compartilhar a minha tela com vocês. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? O meu Word, o nosso planejamento? Sim, professor. Sim. Tá, então eu gosto sempre de começar a aula com isso aqui, porque é isso que dá o nosso rumo, né? É por onde a gente vai. Estamos aqui hoje, ó, na aula do dia 1º, essa aula aqui, ó, que vem a ser o nosso 10º encontro. Já tivemos 9 encontros e hoje é o 10º encontro. E vamos falar sobre as 5 representações de função e algumas aplicações de função, né? Para a aula de hoje, já se fazia necessário, né, o meu vídeo de número 11. Então, os meus vídeos de número 10 e 11 são bem importantes para conseguir acompanhar essas aulas. E os do Ferrito até o vídeo 21, né? Estamos na apostila número 3, localizando vocês, né? E o vídeo 12 também já tem a ver, já vai ter um pouco também a ver com a aula de hoje, também, tá? Mas ainda não é todo, não, é só uma parte. Ok, galera, então, localizada a gente no tempo e no espaço, vou compartilhar com vocês a mesa. Mesa abrindo. Só um instantinho. Pronto. Então, vamos hoje para a aula número 10. E a gente vai falar das 5 representações
que uma função possui. Vamos recapitular aqueles 3 conceitos básicos que nós estamos trabalhando nas últimas aulas. Produto cartesiano, relação e função. Alguém podia me ajudar? O que é A cartesiano B? O que significa fazer um produto cartesiano entre 2 conjuntos? Alguém me ajuda a explicar? E aí, galera? É a junção de todos os elementos do domínio e do contradomínio. Sim, exatamente. E aí, esse produto cartesiano, nesse exemplo, vai gerar quantos pares ordenados? Quantas setas? 2 setas. Não. Não, 2 setas de cada domínio. 4 setas. Ou seja, o produto cartesiano é um conjunto com 4 elementos. Aí eu posso fazer relações com quantos elementos? Alguém poderia me ajudar? Isso aqui seria uma relação, pessoal? Sim ou não? Professor. Sim. Qualquer subconjunto que eu criar a partir dessas 4 setas é uma relação. Então, eu vou ter relação com 0 elementos, com 1 elemento, com 2 elementos, com 3 elementos e com 4 elementos. Tá claro, pessoal? Vou fazer aqui uma outra, ó. O 3 por 5, o 3 por 6 e o 4 por 6. Concordam que é uma relação, pessoal? Aí vem a pergunta importante. E para fazer uma função, nesse exemplo aqui, eu tenho que fazer quantas setas? 2. 2. Se eu fizer mais que 2 ou menos que 2, não vai ser função. Concordam comigo, pessoal? Sim. Né? Se eu fizer menos de 2 setas, quer dizer que vai ter um elemento que vai ficar sem mandar. Se eu fizer mais que 2 setas, quer dizer que tem um elemento que vai mandar mais de uma seta. Agora vem uma pergunta bem importante. Toda relação que eu fizer aqui com 2 setas vai ser função ou não? Toda relação que eu fizer aqui com 2 setas vai ser função, pessoal? Galera? Gente, opinem. Essa que eu acabo de fazer é uma relação? Sim ou não? Galera, essa que eu fiz com 2 setas azuis é uma relação? Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Então responda, por favor, essa relação que eu acabei de fazer com 2 setas, esse desenho que eu acabo de fazer com 2 setas, é uma relação, sim ou não? Sim. Sim. E é função? Não. Não é Não. função. Então eu vou refazer a pergunta que todo mundo ficou em silêncio. Toda relação com 2 setas é função? Não. 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 Muitas serão, né? Mas essa aqui não é. Essa aqui mandou demais, esse cara mandou demais,
e esse cara mandou de menos. Então não serve. Nenhuma das duas serve aqui não. Agora, se eu fizesse essa daqui, ó, com duas setas, é função, pessoal? Sim. Sim. Lembrando que o conjunto que manda chama domínio. O conjunto que recebe chama contradomínio. Um elemento genérico qualquer do domínio, a gente usa a letra X. Um elemento qualquer do contradomínio, a gente usa a letra Y. Aí agora vem uma coisa que eu não sei se eu falei. Se eu não falei, vou falar agora. Vou dar um outro exemplo agora de relação. Pensando em D cartesiano E agora, eu pergunto a vocês, essas setas que eu botei aí, formam uma função, sim ou não? Sim. Sim, por quê? Sim. Porque Porque os elementos de domínio têm um correspondente no contradomínio. Mas tem que ser precisa na e cada um definição. só liga para um. Todo elemento do domínio mandou exatamente uma seta. A palavra exatamente é muito importante porque dá precisão. Então, todo elemento do domínio tem exatamente uma seta. Então, o domínio é formado por que elementos? É um conjunto formado por que elementos, pessoal? 3 e 4. O contradomínio é um conjunto formado por que elementos? 5, 6 e 7. Perfeito. Agora, a gente dá uma outra denominação a a parte do contradomínio que de fato recebe. A parte que de fato recebe, a gente dá o nome de imagem. Imagem. Que se eu fosse representar a imagem, eu mostraria que esse conjunto aqui, ó, verde, seria a imagem. Porque só o 5 e o 6 receberam. Estou certo ou estou errado? Certo. Pronto. Então, a partir de agora, o 5 e o 6. Então, confirmando a ideia de que no contradomínio pode haver sobra, né? E toda vez que houver sobra, a imagem vai ser diferente do contradomínio. Indica que há o quê? Sobra. O que quer dizer sobra? Elementos sem o quê? Elementos sem receber. Agora, se eu tiver um problema onde a imagem seja igual ao contradomínio, o que é que eu concluo? Que todos receberam setas. Então, a gente usa esses conceitos de imagem e contradomínio justamente para ressaltar esse fato dos elementos, de ter havido elementos que receberam ou não. Quem já viu o vídeo já sabe que esse conceito eu apresentei nos vídeos, não é isso, pessoal? De imagem, tô certo ou estou errado? Tá certo. Beleza, ok. Agora, finalmente, eu vou falar das representações. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar um exemplo de função e vou representá-la de 5 maneiras diferentes. Então, já vou dividir a tela aqui em 5 espaços. Você pode... Aí eu vou dar o nome. Você pode representar uma função através de diagrama. Você pode representar uma função através dos seus pares ordenados, listando eles.
Você pode representar uma função através de uma tabela. Você tem a chamada representação algébrica, que usa álgebra. E você também tem a representação gráfica ou geométrica. Eu já usei, na verdade, todas elas, só que agora eu estou dando nome a elas, tá certo? Eu estou dando nome, e só para deixar claro, isso aqui é o quê? São as 5 representações de uma função. Ou seja, eu quero dizer que uma mesma função, ela pode ser representada de 5 formas diferentes. Então, vamos começar aqui. Eu pergunto para vocês. Quem é o domínio, pessoal, dessa função? É função? Essa relação? Sim. É função. Quem é o domínio? 3, 4 e 5. Um conjunto formado pelos elementos 3, 4, 5. Quem é o contradomínio? 7, 8, 9 e 10. Um conjunto formado pelos elementos 7, 8, 9 e 10. Quem é a imagem? 7, 8 e 9. Pronto. Agora eu vou pegar essa minha primeira representação, né? Essa é a primeira. E vou agora falar da segunda representação, por pares ordenados. Como é que seria? Quem seriam os pares ordenados dessa função, pessoal? 3 e 7. 3 e 7 é o primeiro. 4 e 8. 4 e 8. E 5 e 9. E 5 e 9. Concorda ou não, pessoal? Eu estou falando a mesma coisa que eu falei aqui, só que representando através de pares ordenados. Por exemplo, por aqui eu sei que o domínio é o primeiro elemento, é o 3, é o 4 e é o 5. A imagem, por aqui, é o 7, o 8 e o 9. Essa representação tem uma falha, qual é? Nessa representação está faltando alguma informação que tem na primeira, qual é? Tem um elemento O 10. sobrando? O 10, ou seja, o elemento que não recebeu não aparece aqui. Então, para mostrar quem é o contradomínio, já vimos uma vantagem dessa em relação a essa. Agora, alguém consegue ver alguma vantagem nessa segunda em relação à primeira? Ninguém consegue ver? A vantagem que eu vejo nessa segunda é a seguinte: deixa essa segunda representação deixa claro que função é um conjunto. Estou certo ou estou errado? Por que eu sei que é um conjunto? Está entre o quê? Chaves. Entre chaves. Tudo que tiver entre chaves para a gente é uma representação de quê para a gente? Conjunto, né? Aqui não fica tão claro que isso aqui tudo é um conjunto. Fica? Sim ou não? Acho que não, né? Então, a vantagem dessa segunda aí é essa. Essa é uma vantagem da segunda. Vamos para a terceira.
Na terceira, eu crio uma tabela onde eu escrevo x e y. E escrevo os pares ordenados. 3 mandou para quem? Para o 7. 4 mandou para quem? Para o 8. E 5 mandou para o 9. Vocês concordam que isso aqui parece uma tabela? Sim ou não? Professor, Oi. a gente pode construir o gráfico, né? Com ela? Deixa eu chegar. Você já quer ir mais rápido que eu, é isso? Ó, o gráfico tá aqui, ó. É a quinta. Você já se antecipou. Tem a quarta e a quinta, ó. Professor, Oi. se eu for transformar os pares ordenados em diagrama novamente, tem algum problema não colocar o 10? Tem problema. Porque o 10 faz parte do contradomínio. Então, por isso que eu estou falando que essa representação tem uma limitação. E essa daqui tem a mesma limitação, a terceira? Sim ou não? Sim. Tem o mesmo problema. A segunda tem o mesmo problema da terceira. Qual? Sim. Falta o 10. Ou seja, como ela privilegia só os pares ordenados, né? Porque vocês concordam que isso aqui são pares ordenados. Sim ou não? Cada um desses aqui. Como ela privilegia pares ordenados, então ela fica faltando os caras que não recebem. Agora, pessoal, eu vou para as duas... Oi, pode falar. Mas e se a questão não mostra o que ficou sobrando lá no contradomínio? Então é uma falha. Eu não posso... se eu der... Por exemplo, se eu começasse por essa daqui e pedisse essa, eu teria que dar alguma informação a mais, entendeu? Do que isso que eu escrevi. Tá claro? Porque na prova tem uma questão que pede para a gente transformar os pares ordenados em diagrama. Mas lá eu dou todas. Lá eu dou uma representação onde está completo. Eu não dei a partir dessa. Quer dizer, melhor dizendo, se eu dei a partir dessa, você não tem como descobrir que tem gente sobrando. Então você coloca só os que eu dei. Então, se a partir daqui eu pedisse para você passar para cá, você realmente não colocaria o 10. Entendido? Porque é uma limitação dessa representação. Ela é limitada, é o problema dela. Entendi. Era isso que eu estava com dúvida. Pronto, beleza. Agora, pessoal, vamos falar das duas representações mais importantes. As mais usadas. Quem são elas? A representação gráfica e a algébrica. Vocês já conhecem a gráfica, que eu já falei, não já? Eu já dei um exemplo de produto cartesiano, eu acho, fazendo graficamente. Foi ou não foi? Como é a representação gráfica? Eu vou logo aqui para a quinta. Como é? Quem é que eu boto aqui na horizontal? Quem, pessoal? O X. O X. O X, o domínio. Quem é que eu boto aqui na vertical? O Y. O Y, a imagem. E agora eu tenho que fazer divisões. Atenção, hein, ó. Aqui eu boto o 0. Aqui eu boto o 1. Eu posso botar uma divisão aqui, o 2 aqui, tá bem dividido, sim ou não? Não. Não. Essa distância daqui, do 0 para o 1, tem que ser a mesma distância do 1 para o 2. Se você botar espaçamentos diferentes, está errado. Então, tem que botar espaçamentos iguais. Olha aqui. Agora sim, espaçamentos... Veja que eu não tenho régua, mas mesmo sem régua, eu consigo dar uma distância próxima, pelo menos. Pronto, marquei as divisões no X. Falta marcar as divisões de quem agora? Do Y. Do Y. Eu estou meio sem espaço aqui, ó. Então, eu vou pegar isso, jogar para cá. E eu acho que eu vou precisar aumentar um pouquinho aqui
esse eixo, para eu Professor? conseguir botar as divisões. Diga aí. No caso, se um número, um exemplo, ou do X ou do Y for grande e não dá para ser colocado todos em ordem, tem alguma coisa pode fazer? Tem, vou dar uma dica já já para você, tá certo? Atenção, vamos lá. Aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro que não está perfeito, mas eu procurei dar espaçamentos o quê? Iguais. Se não obedecer a isso, o gráfico fica errado, fica ruim. Então, atentos aqui. Então, botei as divisões do X, botei as divisões do Y, agora eu vou marcar os pontos, os pares ordenados. Quem seria o primeiro par ordenado aí que eu vou marcar? Quem para quem? Então, é muito bom olhar para a tabela, né? Quem é? O 3, mandando para quem? Para o 7. Então, eu faço linhas paralelas aos eixos. Se eu fizer uma linha, atenção, vou fazer uma linha, e ela fica assim, torta, ela está errada. Por quê? Porque não está o quê? Paralela ao Y. Tem que estar mais ou menos paralela ao Y. Esse ponto daqui é o par ordenado 3 e 7. Tá claro, pessoal? Qual é o próximo? Sim. De 4 para para 8. 4, ó, faço uma vertical, uma paralela Y e uma paralela X, uma horizontal agora. No encontro delas, essa linha aqui costuma ser tracejada. Não deve ser feita uma linha forte, é uma linha fraca e tracejada, tá? Pronto, marquei o segundo par ordenado. Quem é o terceiro? Opa! E quem é o terceiro par ordenado? 5 para 9. O 5, aí eu faço uma reta partindo do 5 e indo até onde? Até o 9. Então, 3 setas na representação por diagrama viram o que na representação gráfica? Galera, 3 setas na representação por diagrama viram o que na representação gráfica? 3? Como é que eu chamo isso aqui? Pontos, não é isso? Linhas. Não, são 3 pontos. Ou esse ponto está pequeno, tem que fazer maior do que maior ainda. Não dá para ver, não? Tá. Dá, né? Então, vou repetir. 3 pontos na representação por diagrama vira 3 setas na representação por diagrama viram 3 pontos na representação gráfica. 3 setas na representação por diagrama viram o que nessa representação aqui? Conjunto. Viram 3 o que, pessoal? 3 elementos. O próprio nome está dizendo aqui, ó. 3 o quê? Desordenado. 3 pares ordenados. 3 setas viram 3 pares ordenados que viram o que na representação por tabela? Viram 3 pares ordenados também, só que escritos em linha. Ou ao longo de uma coluna, uma tabela, na verdade. Então, aqui eu tenho seta, aqui eu tenho par ordenado, aqui eu também tenho par ordenado, e aqui eu tenho pontos.
Tá claro, pessoal? Representando a mesma coisa, ou seja, setas, pares ordenados e pontos são elementos da minha função. Fazem parte da minha função. Eu estou sendo claro ou está confuso? Hein, galera? Claro. Tá, beleza. Agora vamos para a última representação. Talvez a mais importante de todas. É agora a algébrica. Atenção, hein? Na algébrica, eu vou sempre escrever a letra F, que é a inicial da palavra função. Eu vou usar uma... Desculpa. Eu vou usar 2 pontos. Eu vou usar uma seta para separar. Aqui eu vou colocar o domínio e aqui eu vou colocar o contradomínio. Sempre domínio e contradomínio. Então, vamos lá. Quem é o domínio da nossa função mesmo? Quem é o domínio? É um conjunto formado por que elementos? 4 e 5. 3, 4 e 5. E quem é o contradomínio? Vamos lá, galera? 7, 8, 9 e 10. Obrigado, valeu. Agora vem o mais importante, quer dizer, depois disso. Você agora tem que escrever como o y sendo uma função de x. E quando eu escrevo y é igual a uma f de x, esse x você sabe que é o domínio. Esse y você sabe que é a imagem. E agora eu tenho que escrever uma lei. Que lei é essa? Olhem com muito carinho aqui, ó. Se eu subtrair... X mais 4. Oi? X mais 4? Você foi mais rápida do que eu. E como é que você descobriu que era x mais 4? 3 mais 4 é 7. 4 mais 4 é 8. E 5 mais 4 é 9. Exatamente. Você percebeu que 7 era 3 mais 4. Você percebeu que 8 era 4 mais 4. Você percebeu que 9 era 5 mais 4. Então, você percebeu que bastava pegar, ó, o valor do domínio, que eu represento genericamente por que letra? Pela letra X, e somar com 4. Olha esse X aqui, ó. Então, isso aqui é uma... Como é que eu chamo isso aqui? Eu chamo isso aqui de lei. Ou pode chamar isso aqui também de equação. Lei ou equação. Então, na representação algébrica de uma função, aparece uma equação. Essa palavra a gente já usou em outros momentos. E agora nós vamos precisar dela de novo. Mas é uma equação com quantas variáveis? Essa equação aqui tem quantas variáveis? X é uma variável, sim ou não? 2 variáveis. X é uma variável, Y é outra, então tem 2 variáveis. Então, a equação é uma lei ou uma equação com 2 variáveis. Então, nessa representação, não aparecem, olha que engraçado, nessa representação, não aparecem as ligações. Eu tenho que saber através da lei. Por exemplo, se eu pegar esse 3 aqui e botar o 3 aqui, vai ficar 3 mais 4, não vai? E 3 mais 4 me leva ao 7. Então, essa equação é que me faz associar o 3 com o 7, associar o 4 com o 8 e associar o 5 com o 9. Então, eu não escrevo nessa representação aqui, eu não escrevo setas, as setas, pares ordenados ou pontos 1 a 1. Não escrevo. Tá certo? Eu só tenho que dar a lei. Gente, então a partir de agora, e vocês
quem já começou a fazer a prova sabe disso. Uma das habilidades mais importantes que existe é você dar uma função representada de uma dessas maneiras e achar as outras. Tá claro, pessoal? Podemos dar mais um exemplo? Pode ser? Ou alguém quer fazer alguma pergunta a respeito desse exemplo, que não entendeu alguma das representações? Posso dar outro exemplo, então? Então, vamos lá. Pode. Vamos para um segundo exemplo. Vocês querem que eu comece por qual delas? Qual representação eu começo? Nessa agora, ó, nessa que eu acabei de mostrar, eu comecei pela primeira. Eu comecei pelo diagrama. E com o diagrama achei as demais. Eu agora vou começar pela algébrica. Pode ser? Pode ser, professor. Vou começar agora pela representação algébrica. E vou pedir que vocês exibam as demais. Quem são as demais? A representação gráfica, ou simplesmente gráfico de uma função. Quando alguém falar gráfico de uma função, eu estou falando da representação gráfica ou representação geométrica, mas tenha por tabela, tenha por pares ordenados. E vamos deixar diagrama por último. Ela que foi a primeira, vai ser a última agora. Mostrando que os últimos, os primeiros também podem ser os últimos. E vice-versa. A minha função vai ser a seguinte, atenção, hein? Ligados. Minha função f, ela relaciona o conjunto formado pelo 2, pelo 3 e pelo 4. Esse é o domínio, com esse contradomínio aqui. 6, 9... 12, 6, 9 e 12. E a minha lei vai ser y igual a 3x. Então, vejam que eu usei a mesma coisa da anterior, ou seja, eu usei o mesmo f que apareceu aqui, os mesmos 2 pontos, a mesma seta, o mesmo conjunto, quer dizer, um conjunto antes, que é o domínio, um conjunto depois, que é o contradomínio. E dei uma equação e uma lei. Essa lei é diferente dessa. A lei lá de cima era y igual a x mais 4. Essa lei agora é y igual a 3x. Então, vamos começar aqui pela tabela, pode ser? Como é que eu faço a representação por tabela agora? Escrevo o que aqui? Me ajudem. X e y. Quem eu escrevo aqui no lugar do x? Na coluna do x. 2, 3 e 4. 3 e 4. Ou seja, os elementos do domínio, exatamente, o 2, o 3 e o 4. E o 2 manda para quem? Eu sei. 6. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6. Ou seja, no lugar da letra x, você deve colocar o número 2. E se no lugar da letra x você colocar o número 2, vai dar 3 vezes 2. E 3 vezes 2 vai dar 6. E o 3 vai mandar para quem? Pro 9. Pro 9. Porque se no lugar do x eu botar o 3, vai ficar 3 vezes 3 e 3 vezes 3 dá 9. E o 4? 12. O 12, porque 3 vezes 4 dá 12. E esses elementos aparecem no contradomínio? Sim ou não? Sim. Se por um acaso eu tivesse colocado, em vez desse 12, tivesse colocado aqui o número 13, o que é que vocês falariam para mim?
A resposta que eu esperaria de vocês é: esta função está mal definida. Por quê? Porque se eu disse que a lei é o triplo, e se eu dei como domínio 2, o 3 e o 4, o triplo do 2 é 6, o triplo do 3 é 9, o triplo do 4, o 12 tem que estar aqui. Se não tiver, olha o que aconteceria. Se tivesse assim, aconteceria do 2, do 3 e do 4, aqui 6, 9 e 13, e aí ficaria 2 para o 6, 3 para o 9, e o 4 mandaria para quem? O 4 não mandaria para ninguém. Porque não está aparecendo aqui, a ordem é essa. Tem que ser o triplo. É isso que a equação está dizendo. E se o 4 não manda, não tem o seu triplo, que é o 12, ele fica sem mandar. Se ele fica sem mandar, não é função. E por isso que eu falei que a função está mal definida. Então, para não ter esse problema, o que é que eu faço? Retorno lá com o meu 12. Pronto, retorno lá com o meu 12. Aí, agora sim, essa função está bem definida. Entenderam o que eu falei, pessoal? Sim, Então, professor. se eu tivesse errado aqui e botado 13, vocês teriam que identificar, professor, essa função que o senhor criou está mal definida. Então, uma função para estar bem definida, ela tem que obedecer a sua definição. Qual é a definição de função? É uma relação onde todo elemento do domínio possui um correspondente. E como a lei aqui mandou pegar o triplo, então tem que ter o triplo do cara que tiver aqui, tem que ter o triplo aqui. Se não tiver, ela está mal definida. Como é que seria a representação dessa função por pares ordenados? Me ajudem? O que é que eu faço aqui? Escrevo o quê? Boto o que aqui? Uma chave, depois? Parênteses. Parênteses, para mostrar o primeiro par ordenado. Quem é ele? 2 manda para 2 e 6. primeiro par ordenado. Quem é o segundo par ordenado? 3 e 9. 3 e 9. 9. E quem é o terceiro par ordenado? 4 e 12. 4 e 12. 4 e 12. E com isso, galera, eu fecho as chaves, porque o meu conjunto fechou. E essa minha função tem 3 elementos. Como é que seria agora o gráfico dessa função? Me ajudem. Aí, agora eu vou responder uma pergunta que uma aluna fez agora há pouco. Professor, se o número for muito grande, por exemplo, aqui tem um cara chamado de 12. Professor, eu vou ter que fazer 12 divisões? Resposta, não. Você pode fazer divisões com igual espaçamento, mas que não vale 1, que pode valer 2, que pode valer 3. Por exemplo, o domínio vai do 2 ao 4. Aí aqui eu posso botar a divisão de 1 em 1 sem nenhum problema. Ou seja, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Agora, aqui na vertical, como eu tenho um cara que é 12, se eu botar de 1 em 1, eu vou botar 12 divisões. Eu não quero, eu vou botar de 2 em 2, ó. Então, eu vou botar 2, botar aqui o 2, 4, 6, 8, 10, e aqui apareceu quem eu queria, o 12, ó. Se não gostou disso, professor, eu quero botar divisões de 3 em 3. Pode também. Ó, divisão de 3 em 3 agora, ó. 3, 6, 9 e 12. Ou seja, quem faz a divisão é você que escolhe o espaçamento que você vai dar. Respondi a sua pergunta, senhorita? Que perguntou como é que faz quando os números são grandes? Respondi, né? O truque é esse. É você não botar todas as divisões, você não botar a divisão de 1 em 1. Agora, note que uma vez colocado essa distância para uma unidade na horizontal, sempre uma unidade tem que ter essa mesma distância. Se você não obedecer essa distância, você fez uma divisão errada. É muito comum o aluno fazer divisões erradas no gráfico. Atenção no que eu estou falando. É muito comum. Então, fiquem ligados para não cometer esse erro.
Mas vamos lá. A minha função, agora falta marcar os pontos. Quem são os pontos, pessoal? Dessa minha função. Quem são eles? O 2, manda para quem? Pro 6. O 2 manda para o 6. Daqui o primeiro par ordenado. O 3. Pro 9. Tá pro 9. O 9. E o 4 E o 4 para quem? Pro 12. pro 12. E acabo de fazer a representação gráfica dessa função. Agora, aquela que foi o primeiro na outra vai ser o último agora. E o diagrama, como é que fica? Coloco o 2, o 3 e o 4. Coloco o 6, o 9 e o 12. E quem são os pares ordenados? 2. Quem são as setas? O 2 por 6. Quem mais? 3 pro 9. 3 pro 9 e o 4 pro 12. Exatamente. Agora, o que vocês precisam perceber é que uma função, ela pode ter uma quantidade finita de pontos, mas ela pode ter também uma quantidade infinita de pontos. Vamos para o próximo exemplo. E sempre eu vou começar pela representação gráfica ou algébrica, porque são as mais importantes que a gente vai usar. Ouça o que eu estou falando, hein? São as mais importantes. Olha essa função aqui. Opa, peraí. Foi mal. Vou começar pela algébrica, tá? Pela representação algébrica. Então, F... 2 pontos. Vamos ver quem está ligado, hein? Vamos ver quem são as pessoas que estão ligadas. Vamos ver quem está ligado, hein? Pronto. Tá aqui, pessoal. A representação algébrica está dada. Eu pergunto para vocês. Quem é o domínio? 2 e o 5? Isso aqui é o quê? Esse colchete significa o quê? Nós já aprendemos alguma coisa a respeito desse colchete. Significa o quê? Intervalo. Ah, então quem é o domínio? Repetido. Um intervalo de 2 e 5. Então, quantos elementos tem aqui? Infinitos. Ah, então isso já é uma bela de uma novidade. Tem infinitos aqui. O contradomínio, quem é? 3 e 7. Não, de novo, está faltando, porque O esse intervalo colchete não está para enfeitar 3 e 7. o intervalo que vai do 3 ao 7. E como é a forma que o domínio se relaciona com a imagem? Eu tenho que pegar o elemento do domínio e somar com quanto? Mais 1. Mais 1. Pronto, então essa é a função. Vamos ver agora se vocês acertam fazer o gráfico dessa função, hein? Atenção. Vamos agora para a representação gráfica dela logo. Quem é que eu vou marcar no domínio? Que marca se eu vou fazer? Me ajudem? 2. 1, O 2. 2, O 3. 3, 4 e o 5. 4 e o 5, igualmente espaçados. E tem que escrever pelo menos um número, você tem que escrever pelo menos, tá? E não precisa escrever todos não, tá? Não é obrigatório escrever todos não, desde que o espaçamento esteja igual. No outro, eu vou colocar o quê?
Aqui, na vertical, vou colocar quem? Me ajudem, pessoal. Quem são as divisões que eu vou botar? Da onde até onde? Do 1 Do ao 3 7. ao 7. Mas eu não posso chegar aqui e botar o 3, depois, né, eu tenho que botar a divisão com espaçamentos iguais. Vou botar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 3 ao 7. Mas eu não posso omitir o espaço que vai do 0 ao 1, o espaço que vai do 1 ao 2, eu não posso cortar um pedaço do gráfico. Então, beleza. Agora, já pulando para a terceira representação por tabela, alguém poderia dizer um elemento dessa função? Ou seja, um par ordenado dessa função? Quem manda para quem aqui nessa função? O 2 manda pro 3? 2 O 2 faz parte do domínio. Então, beleza. E manda para quem o 2? por 3. Para o 3. Perfeito. Acabamos de achar o primeiro elemento da função. 2 mandando para o 3. Vamos marcar isso no gráfico. O 2 está aqui. O 3 está aqui. 2 mandando para o 3. Está aqui o nosso primeiro elemento. Só tem esse elemento ou tem mais? Outro elemento dessa função. Oi? O 5. O 5 manda para quem? No caso, tinha 5 para o 7, mas 5 somando mais Não, a lei manda fazer o quê, senhorita? somar mais 1, então vai ser 5 para o 6. Ah, então tem que ser 5 para o 6. O 6 está aqui, sim ou não? Não. Ah, não? Não, Sim. tá, mas O não. intervalo que vai do 3 ao 7 não Sim, porque inclui são o infinitos. 6, coitado. O 6 não está aqui? Está, É desculpa. claro que o 6 está aqui, sim. Então, essa função não está mal definida. Se não tivesse o 6 aqui, seria um problema. Porque 5 é um elemento do domínio. E ele não estaria mandando para ninguém. Mas o caso está. Então, 5 manda para quem, pessoal? 5 manda para quem, pessoal? Pro 6. Para o 6. Com isso, achamos o segundo ponto, ou o segundo par ordenado. Eu quero mais um par ordenado. 2,1. Vamos botar os inteiros antes? Vamos botar logo todos os inteiros? 3 pro 4. Mas tá certo a sua ideia, viu? De botar o 2,1, tá certa. O 3, né? 3, manda para quem? Pro 4. Pro 4. 3, manda pro 4. 3, opa. 3, manda pro 4. Que é esse cara daqui. Terceiro par ordenado. Eu quero agora um quarto par ordenado. 4 manda pro 5. Beleza. 4 manda pro 5. Porque 4 mais 1 dá 5. Agora vem a pergunta que não quer calar. Quantos elementos essa função possui? Em outras palavras, quantos pares ordenados eu posso fazer? Eu já fiz 4, só posso fazer esses 4? Não. A colega deu sugestão de botar o 2,1, sem nenhum problema. Eu poderia muito bem botar aqui, entre o 2 e o 3, o 2,1. E o 2,1 manda para quem? Pro 3,1. Perfeito. O 3,1 está nesse conjunto. Então, posso mandar sim. E onde é que estaria esse ponto aqui? 2,1 seria um cara bem pertinho aqui do 2, ó. O 3,1, um cara bem acima aqui, ligeiramente acima do 3. E aí eu uniria esses dois pontinhos aqui, ó. E geraria esse pontinho aqui, 5. Pessoal, nós temos quantos pontos ao todo nessa função? Infinitos. Infinitos. Então, alguém sabe como é que eu faço para representar infinitos pontos aqui, nesse gráfico?
Liga os pontos. É só unir os pontos, exatamente, e virar uma reta. Todo mundo concorda que está formando uma reta, pessoal? E uma reta possui quantos pontos? Ou, na verdade, é um segmento de reta. Aqui é só um pedaço, né? Aqui, na verdade, é só um segmento. Mas esse segmento de reta, na hora que eu faço um intervalo, o intervalo tem quantos pontos? Não tem infinitos? Então, essa reta daqui, esse segmento aqui, também tem infinitos pontos. Então, esse é o truque que a representação gráfica apresenta quando eu tiver infinitos elementos. Eu uno os elementos. Esse truque que vale aqui, a gente não tem esse truque na tabela, a gente não tem esse truque nos pares ordenados, a gente não tem esse truque no diagrama. Porque o diagrama, os pares ordenados e a tabela, eles são representações muito boas quando a quantidade de elementos é finita. Mas esse caso aqui agora, eu até posso representar por diagrama. Vai da onde até onde? Começa no 2, termina onde? No 5. Também tem o 3 e tem o 4. Só que entre o 2 e o 3, eu tenho infinitos elementos. Entre o 3 e o 4, eu tenho infinitos elementos. Entre o 4 e o 5, eu tenho infinitos elementos. Ou seja, eu teria que fazer infinitas setas. O 2, aqui vai da onde? Aqui vai do 3 até onde? Até o 7. Então, tem a 4, o 5, o 6. Então, usando aqui a seta, o 2 mandou para o 3. O 3 mandou para o 4. O 4 mandou para o 5. O 5 mandou para o 6. Agora, esse intervalo entre 2 ao 3 tem infinitas setas partindo daqui e chegando aqui. Nesse intervalo entre o 3 e 4, tem infinitas setas partindo daqui, chegando aqui. Entre o 4 e o 5. Entre o 4 e o 5 também tem infinitas setas aqui, ó, chegando nesse intervalo entre 5 e 6. E entre o intervalo entre 6 e 7, atenção, hein? Entre o intervalo entre 6 e 7, existem infinitos elementos aqui, mas que não recebem de ninguém, viu? Então, se eu perguntasse, quantos elementos do contradomínio não fazem parte da imagem? Resposta. Porque quem é a imagem, pessoal? Quem é a imagem dessa função? Quem é que recebe, de fato? Um intervalo de 3 ao 6. Perfeito, exatamente. Se o intervalo é do 3 ao 6, mas o contradomínio vai do 3 ao 7, eu volto a perguntar, quantos elementos o contradomínio não recebem? Não receberam nessa função? Um intervalo entre 3 e 7. Entre 3 e 7, não. Eu só quero saber os que não receberam. Entre 6 e 7. Exatamente, o intervalo entre 6 e 7. Esse intervalo aqui, ó, eu tenho infinitos elementos. E esses infinitos elementos do contradomínio não recebem seta. E mais uma vez temos uma inconveniência aqui, ó, nos pares ordenados, porque eu tenho que listar de um por um, mas são infinitos. Aí eu estou lascado. O que é que eu faço agora, ó? Aqui eu posso botar o 2 mandando para o 3. Aqui eu posso mandar o 3 mandando para o 4. Aqui eu posso mandar o 4 para o 5. Eu posso escrever o 5 para o 6. Mas quando é que eu vou parar, pessoal? Nunca, né? Posso botar o 2,1 para o 3,1. Aí eu vou usar ponto e vírgula para não ter confusão. Mas eu tenho uma quantidade infinita de pares ordenados. Então, quando eu tiver, atenção, conjuntos com infinitos elementos, as representações mais adequadas, quais são, pessoal? Das 5. Algébrica e gráfica. Algébrica e a gráfica. E esse é o motivo que me faz usar mais essas duas. Porque elas são muito boas para representações, para funções com infinitos elementos. Na prova tem pelo menos uma questão que envolve intervalo, não tem?
Tô certo ou tô errado? Tá certo. E aí eu vou precisar, né, das representações gráficas ou algébricas lá, provavelmente. Eu acho que é gráfica que eu peço, né? Tá? Ok. Mas já chegou a nossa hora, né? Rapaz, é muito pouco tempo que a gente tem para falar as coisas. Assistam aos vídeos. Que número, pessoal? Que envolve função. Alguém pode me ajudar? Da minha playlist do primeiro ano. Ninguém assistiu? Alguém pode me ajudar? Está no planejamento. Eu acho que deve ser o 10, o 11 e o 12, se eu não estiver enganado. Onde tem uma lá... Deixa eu pegar aqui. Vou abrir aqui o link dos meus vídeos. Rapidinho aqui. Aí eu vou dizer a vocês. Com precisão. Rapidinho. O Word está abrindo. Tem hora que dá umas travadas. O Word não está respondendo. É por isso que está demorando. Tomara que ele comece a responder. Continua sem responder. Vamos lá, parece que agora vai. Pronto, vou abrir aqui. Pronto, estou aqui com a playlist. E estou aqui com a relação. Vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar com vocês. Para que vocês vejam os vídeos que lá eu comento mais. Porque, de novo, o tempo que temos aqui, ele é muito escasso. Ele é muito reduzido. Vamos aqui compartilhar com vocês a minha tela novamente. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Estão vendo? Ó. Sim, professor. Tá aqui, ó. São os vídeos que vão fechar esse bimestre, hein? Tá aqui, ó. Essa é a relação de vídeos do primeiro bimestre. São 12 vídeos ao todo. Então, justamente esse que termina o bimestre, ó. Então, no vídeo 8, ó, eu apresento o que é produto cartesiano. No vídeo 9, eu apresento o que é relação. No vídeo 10, é justamente a aula de hoje, o que é uma função e como é que eu represento essa função de 5 formas diferentes. Aí agora, quem quiser entender melhor a representação algébrica, tem que ver o vídeo 11. E quem quiser entender melhor a representação gráfica, vai ver o vídeo 12. Vocês estão vendo, pessoal? Tá? Então, a aula de hoje exatamente é o vídeo 10. Agora, no vídeo 11, se você não estiver não tá sabendo fazer representação algébrica, criar a lei, criar a equação, veja o vídeo 11. E se você não está sabendo fazer gráfico, vá assistir o vídeo 12. E esses 12 vídeos encerram o primeiro bimestre. Então, bons vídeos para vocês, se vocês quiserem tirar a prova de letra, tá? Tem que ter. Jamiliane escreveu aqui que isso tem na prova. Eu concordo com você, uma pessoa concordou com ela. Viliane respondeu, é muito conteúdo para pouco tempo de aula. Eu também concordo com você, Viliane, é verdade, mas faz parte do programa. Vai olhar o programa do IF, que você vai ver que isso está lá. Então, infelizmente, eu não tenho como controlar isso. O que eu não quero depois, Viliane, é
eu fazer a opção, não, vamos cortar um pouquinho da matéria para o pessoal não ficar correndo tanto. E aí eu corto uma parte da matéria. Aí quando chega o professor do outro ano e vai perguntar, vocês estudaram tal assunto, né? Aí vocês vão dizer, não, o professor não deu. Então, para não acontecer isso aí, tá certo? E eu vou ser fiel ao conteúdo. Ou vocês não vão fazer Enem daqui a pouco menos de 4 anos? Vão, né? E no Enem tá lá o programa. E tudo isso que eu tô dando aqui cai no Enem. Então, eu tô me antecipando. Eu não tô pensando só na prova, na P2 ou na P1. Eu estou interessado que vocês aprendam e daqui a 2, 3, 4 anos, quando precisarem usar esse conteúdo, vocês saibam usar. O que é uma função? Tem que saber dizer o que é uma função. O que é uma relação? Como se representa uma função? Então, quem achava que matemática não tinha teoria, matemática tem teoria sim, também é uma disciplina teórica. E quem não entender os conceitos vai ter dificuldade. Então, vamos prestar atenção. O meu esforço é que vocês entendam e se esforcem para manusear e entender bem os conceitos. Alguém gostaria de fazer algum comentário, algum registro, alguma reflexão sobre o que a gente falou na aula de hoje? Podemos encerrar, então? Sim. Podemos. E amanhã, 9h30, né, Biliane? Temos aula, temos o CA, não é isso? Joia. Então, aguardo vocês amanhã, às 9h30. Só faz sentido assistir a aula amanhã quem começar a fazer a prova hoje, para ter dúvidas. É quando tem dúvidas que você vai ter o que perguntar. Quando você não tem dúvida, você fica só assistindo, feito um jarro, parado. Eu vou começar hoje a fazer. É o que eu recomendo.